Irmãos, assista esse relato comigo aqui, porque eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua fé. Depois eu quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe para mais pessoas, comente aqui embaixo qual que é a sua opinião e, é claro, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar lá no canal Podcast da Escolinha. Então assista esse corte comigo e depois vá lá no canal Podcast da Escolinha e assista o vídeo completo. Veja o vídeo. Nós tivemos uma experiência, nós temos uma aluna que está com a gente desde bebê. Ela ficou 5 dias afastada da creche, porque ela estava com doenças respiratórias, problemas respiratórios, né? Gripe e tal. E devido à questão da pandemia, nós tínhamos um protocolo estabelecido que a criança com tanto sintoma gripal não viria para a creche. Depois de 5 dias, ela retorna para o nosso espaço e chega lá por volta de 8h30 da manhã. Eu estava chegando na creche por volta de 9h30 às 10 horas. Ela já estava no nosso espaço. E aí a gente tinha um hábito onde a gente postava ali as fotos em tempo real para os pais. Eles estavam trabalhando e era uma foto tremida, do jeito que fosse, mas para o pai ter a certeza que aquilo era real, de como a criança estava. E nas fotos aparece ela brincando, normal, tudo certo. Quando deu por volta de 10h30, por aí, eu cheguei na creche, 9h30, 10 horas. E 10h30, a pró, responsável pela turma, ela percebe que a Anaís estava cochilando na mesa. E aí direciona ela para o quarto do soninho, que a gente fala, onde já tinha uma outra criança deitada dormindo. E passaram-se ali exatamente 20 minutos. Eu estou entrando, lembro como se fosse hoje, eu entrando pelo corredor. Ela me pergunta, tia Monique, acorda, Anaí? Tem 20 minutos que ela está deitada dormindo. Aí eu falei para ela, acorda, porque nós estávamos implementando uma nova rotina que eu havia aprendido e eu tinha feito uma rotina nova. E aí aquela rotina dizia qual era o horário que quais eram as crianças que iriam almoçar em tal horário. E a primeira turma era dela. E aí ela falou, mas tem 20 minutos que ela dormiu? Eu falei, não, mas acorda ela. Porque senão se a gente deixa hoje dormindo, amanhã a gente vai se perder. E quando ela vai acordar aquela criança, ela não tinha sinal vital. Ela estava roxa, cheia de xixi, com os dentes enrijecidos e de olho aberto. E ela começou a gritar que ela não tinha vida. E foi um desespero. A gente passa aquela criança de mão em mão. E eu saí correndo pela creche até lá fora, porque eu acho que tinha acabado de sair para ir buscar as frutas das crianças que ficam na esquina do nosso espaço. E aí as crianças viram aquilo e uma das minhas colaboradoras agiu ali com amor de mãe, porque ela coloca a boca na boca daquela criança e começa a sugar várias secreções que ela estava ali. E ao mesmo tempo eu gritando, as pessoas ouviram eu gritando e chamaram o Washington. O Washington veio na mesma hora. Nem chegou a entrar, nós já entramos no carro para socorrer aquela criança e ali dá 3 minutos, né, amor? 3 minutos. Do nosso espaço até o posto de saúde. Chegamos ali com aquela criança e o médico disse que ela não tinha mais resposta nenhuma. E eu entrei em desespero. E o meu desespero ali não era um desespero de responsabilidade, era um desespero de amor, porque eu não sabia como que eu ia falar para aquela mãe que a filha dela havia morrido. E eu comecei a clamar, pedindo a Deus misericórdia. E eu falei, tem certeza? E ele falava, não tenho o que fazer, ela não responde a nenhum comando, não respira, nada. O Washington sempre mais centrado que eu enlouquecida, eu estava louca. Eu caí no chão daquele pronto-socorro ali, do posto de saúde, comecei a pedir, a clamar a Deus, para que Deus fizesse com a vida daquela criança igual ele fez com Lázaro. E eu falava, Deus, a gente precisa viver aquilo que nós pregamos. E eu falava em voz alta, meu marido sobe no púlpito e prega sobre o poder de Deus, manifesta esse poder na nossa vida agora, porque eu não tenho coragem de ligar para essa mãe. E mesmo assim o médico falou, não tem jeito, e o Washington ligou para ela.
informando que a menina não tinha resposta de vida nenhuma. Essa mãe vem desesperada, mas ainda assim mais calma do que eu. E ela me encontra ali em desespero. Nesse meio tempo que a mãe vem do serviço, naquele momento, naquela semana, uma enfermeira, ela tinha assumido aquele posto ali, e ela depois testemunhou isso. Que na hora, ela foi direcionada por Deus a desenvolver uma técnica, eu não sei dizer como é, porque eu não sou da área da saúde, mas uma forma de bombear sem muitos recursos, porque posto de saúde não tem recurso para isso. E ela começa ali a indagar com o médico, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pelo menos tentar. E ele falava, não tem jeito. Falou, mas a gente pode tentar? E ele falava, não tem jeito, olha. Ela falou, mas eu quero tentar. E ela tentou e a menina voltou a respirar. E quando aquela menina voltou a respirar, eu gritava para todo mundo ouvir que Deus é Deus de poder. Ele é o dono da vida. E realmente não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Quando a mãe daquela criança chegou, a Tati chegou ali, ela me consolava. E eu dizia para ela, você não tem noção do que é carregar a sua filha morta nas mãos. Deus me deu isso para que eu carregasse para minha vida e te poupou disso, porque é uma dor que não tem fim. E ela até hoje ela fala que deve a vida dela a nós, porque o médico disse que nós somos instrumentos na mão de Deus. Porque essa criança ia ficar com a prima dela de 16 anos em casa. Meu Deus. E se ela estivesse em casa, ela ia achar que a menina estava dormindo. Nós vivenciamos isso. E é uma coisa tão espetacular, porque isso aconteceu tudo tão rápido. Por volta de meio-dia, ela já tinha sido transferida para outro hospital. E a Anaís estava sentada, conversando como se nada tivesse acontecido. Então, explicando o que aconteceu com a Anaí, ela vinha de um quadro infeccioso. Ela foi para a creche, ainda tomando um antibiótico. Ela estava com a infecção ainda, com muita secreção. Ela dormindo, ela simplesmente aspirou e broncoaspirou, né? Então, ela sufocou ali. Ela deu uma convulsão dormindo. A partir daí, todos os pais que estão no nosso espaço sabem qual é a nossa metodologia de ensino, em que é pautado a nossa vida, que é no Senhor.